Bom dia. Parece que a gente teve um problema de horário, né? Que acho que algumas pessoas logaram às 10 da manhã, passaram um horário que ia ser às 10 da manhã e outro que ia ser meio-dia. Acho que com um problema do nosso lado mesmo. A sessão estava agendada para meio-dia, mas é 10 da manhã CST time. Bem, de qualquer maneira, a gente vai gravar a sessão e disponibilizar para o pessoal de field que vai enviar para os clientes que precisarem da sessão, da gravação da sessão. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje, deixa eu aqui dar o slide. A gente vai falar hoje de Exchange Online Archiving. Foi uma iniciativa do time de suporte para começar o Support Academy, que nada mais é do que a gente tinha uma visão de entregar muita coisa para o nosso time de suporte, o nosso time do frontline que pega os casos, e a gente acabava não entregando nada para o cliente ou para o parceiro da Microsoft. Então, como uma iniciativa, foi começar a entregar esse mesmo treinamento que a gente entregava para o pessoal de frontline, para o pessoal de suporte, para os clientes e parceiros que também precisam dessa informação. E semana passada a gente entregou para alguns clientes de Spanish, né? Latin America, Spanish. E hoje a gente vai falar aí de Exchange Online Archiving para o pessoal do Brasil. Então a gente vai falar um pouco de licenciamento, habilitando a função de Exchange Online Archiving para um ambiente que eu tenho em 2010, um ambiente híbrido 2010 e um ambiente 2013, que é o E15. E algumas coisas sobre política de retenção, que é Retention Tag, Retention Policy, e como aplicar isso para uma mailbox, usando Exchange Online Archiving. Nas próximas sessões, dia 4 de novembro, a gente vai falar da função de offline mode do Outlook Web App, que nada mais é do que usar o Outlook Web App no modo Web Cache, ou seja, você vai usar a funcionalidade do OA sem ter conectividade com a internet, e quando você habilita a conectividade, aquilo tudo que está em queue, aquilo tudo que está aguardando conectividade é enviado e é sincronizado, que eu acho muito legal. E dia 2 de dezembro, eu com o meu amigo Rodolfo, que também está aí na call, a gente vai falar de Mailbox Auditing. Por que existe o Mailbox Auditing, quando configurar Mailbox Auditing, o que o Mailbox Auditing pega de coleção de dados e por que algumas empresas configuram isso. Falando do Rodolfo, o Jesus e o Rodolfo vão auxiliar aí as dúvidas no chat. No final da apresentação a gente vai abrir para questions and answers. Só uma dúvida, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Sim, perfeito. Ah, legal. Porque já aconteceu de eu falar bastante e aí no final, não no final, mas numa parte aí ninguém estava me ouvindo. Então, o Rodolfo e o Jesus nós vamos responder algumas dúvidas aí, eles são líderes de suporte técnico. E se tiver alguma dúvida no meio da apresentação, pode pingar no Instant Messaging que eles vão responder. No final da apresentação a gente abre para questions and answers. Essa sessão ela tem informação pública. Nenhuma informação do que a gente está passando aqui é coisa interna da Microsoft, mas não deve ser interpretada como fonte oficial de informação. Para isso, você tem que consultar um especialista local, o time de partners da Microsoft ou a consultoria da Microsoft mesmo que faça. Por que isso? Que faça uma análise do seu ambiente, porque às vezes o que a gente fala aqui não pode se aplicar para o seu ambiente e por isso você precisa consultar sempre com um especialista local. De qualquer maneira, a sessão está sendo gravada. Se você não deseja ser gravado, por favor, abandone a sessão neste exato momento. Porque, como eu falei anteriormente, a gente vai gravar para depois disponibilizar para outros clientes, outros parceiros e na sessão o que você escreve, o que você fala é gravado. Vamos para a parte já do objetivo da sessão. O que eu vou falar são 4 coisas que nem eu falei, o que seria o Exchange Online Archiving. Acredito que a maioria de quem está aqui conhece o Exchange Online Archiving, sabe que é a solução. A maioria das dúvidas de Exchange Online Archiving não é a parte técnica, a parte do nosso time, é a parte de licenciamento. Muitas dúvidas de licenciamento, a gente pega caso toda hora disso. Também como habilitar, utilizar Exchange Online Archiving em diferentes soluções, quais delas são suportadas, quais não são, e as políticas de retenção. Então, Exchange Online Archiving, o que é Exchange Online Archiving? Pensa que você tem uma mailbox de um tamanho não tão limitado, porém você precisa de mais espaço para aquela mailbox. Às vezes é um diretor ou alguém que tem muita informação e você precisa habilitar uma função corporativa para que ela tenha
mais data, então mais espaço. Então ela é uma solução empresarial baseada na tecnologia de cloud, ou seja, o archiving vai ficar na nuvem. Uma das coisas mais interessantes do archiving é que às vezes você pode ter um ambiente híbrido em que você queira que a mailbox fique no ambiente on-premise, porém o archiving fique na nuvem. E é uma coisa que a Microsoft disponibiliza para os clientes. Por que a solução de Exchange Online Archiving é uma das melhores soluções que você pode ter caso você precise de mais cota? Porque os nossos servidores da cloud possuem redundância global e o suporte técnico da Microsoft é 24/7, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, quando você está pensando em uma solução corporativa, você precisa de algo que tenha redundância e algo que tenha suporte. A solução de Exchange Online Archiving, na minha visão e na visão do administrador que está habilitando, você não quer algo, por exemplo, como... Vamos dar um exemplo de alguma outra coisa que você tem, como é o PST, com o arquivo PST que você pode colocar lá no usuário final, e aquele arquivo pode corromper, ou aquele arquivo pode dar algum problema, você pode perder o disco da pessoa que está usando aquele PST, muito diferente do Exchange Online Archiving, onde a solução ela fica na nuvem, e temos redundância, que seria a redundância, aquela parte de Database Availability Group mesmo, que a gente tem em servidores ao redor do mundo. Como temos redundância, uma das características são de segurança e confiabilidade. Por que os dados ficam em um único lugar? Eles proporcionam ao usuário uma função de archive com uma interface simples e integrada com o Outlook. Como eu falei antes, os servidores hospedados em Database Availability Group ao redor do mundo, eles trazem os dados de forma permanente com soluções de Disaster Recovery da Microsoft. Ou seja, quem é a melhor empresa para cuidar da data do cliente, a não ser aquela empresa que criou a tecnologia, ou que criou a solução. A gente proporciona confiabilidade, disponibilidade e rendimento com acordo de nível de serviço de 99.9 de Service Level Agreement, com respaldo financeiro, ou seja, se o serviço estiver com um service unavailable, ou seja, o serviço está completamente indisponível, você pode abrir um caso com o nosso time de suporte que a gente vai investigar se você tinha indisponibilidade para ver se você tem um respaldo financeiro. O que eu acho muito interessante, porque cada vez que você tem uma indisponibilidade de serviço, você pode chegar para o time de suporte, para o time de suporte analisar se realmente houve uma indisponibilidade que a gente possa aí fazer o respaldo. Características de controle da informação, como eu falei antes, a interface administração integrada, ou seja, por exemplo, Exchange Admin Center, Exchange Control Panel, Exchange Management Console ou PowerShell, você consegue administrar. Lógico que vai depender do ambiente que você tem. Se você tem um ambiente de 2010, você não tem nenhum 2013, você vai conseguir administrar por Exchange Management Console, PowerShell, isso vai depender também da sua estrutura da cloud. Ou seja, os administradores possuem uma flexibilidade com gerência de archiving on-premise, on-cloud, solução híbrida. Armazenamento ilimitado, caso você possua um plano de enterprise, que o archiving começa com 100 GB, você pode abrir um support ticket para aumentar isso para ilimitado. Acredito que no histórico a gente tem uma ou duas empresas que chegaram a abrir um caso para aumentar a 100 GB. Porque 100 GB para e-mail é muita coisa, então... Mesmo assim, o armazenamento é limitado para as licenses de tree. Temos o Discovery, que é onde você consegue fazer a search dentro de toda a organização, com a solução de Exchange Online Archiving, que funciona muito bem. E, novamente, o suporte técnico é 24/7 por 365. Características do Exchange Online Archiving. É muito simples de administrar. Os lábios que eu vou mostrar aqui para vocês vão ver que é uma coisa muito básica, usar e manter. Os usuários podem acessar o archiving pelo OA, o Outlook, sem necessidade de conhecer outras ferramentas. O que faz a Microsoft uma melhor escolha do que alguns outros third-party, que você teria que acessar uma ferramenta, ensinar o usuário a acessar essa ferramenta para conseguir acessar a data dele. Na questão do Exchange Online Archiving, não, o acesso é integrado por Outlook e OA. Os servidores da cloud têm atualizações automáticas, são feitas automaticamente, elimina o tempo e o esforço do administrador de reparar ou atualizar os servidores de archiving, ou seja, a gente corta esse tipo de manutenção. Outlook Anywhere cria para a gente um acesso de archiving concedido de qualquer lugar.
E o OA também, claro. Então, seguro de qualquer lugar do mundo que o usuário estiver viajando, ele vai conseguir acessar o dado dele, porque é feito acesso pelo Outlook, pelo OA também. Já que a gente permite administrar o correio eletrônico de arquivo na caixa de entrada, elimina a utilização de arquivos locais como PST. Lembrando que, como eu falei antes, a utilização de PST pode ser algo arriscado, que você pode corromper um arquivo, o suporte é limitado quanto a corruption de arquivo PST, ou seja, eu vejo o archive como uma solução já um próximo passo pelo que a gente tinha de arquivo local de PST. Ou seja, se você hoje usa PST, ou se você tem já um plano, um Enterprise Tree, ou está pensando em migrar para o Exchange Online Archiving, é algo a se tomar como solução, porque muitas empresas estão vindo para a cloud, não só pela solução inteira que a gente tem integrada, mas principalmente por causa do Exchange Online Archiving, que é muito espaço que tem na nuvem para esse tipo de licença, para esse tipo de solução. As diretivas e políticas de retenção ajudam os usuários a organizar os dados, permitindo arquivar ou excluir e-mails opcionais, e não só e-mails, mas pastas. Você pode configurar, o administrador consegue configurar o que exatamente vai, com o consenso do usuário final, e ele é bem customizável. Existem 3 formas de obter o Exchange Online Archiving. Se a gente tem um ambiente híbrido, essa primeira aqui é Exchange Online Archiving para Exchange. A gente possui um ambiente híbrido e a mailbox principal está hospedada no ambiente on-prem. Você, como eu falei anteriormente, você consegue habilitar o archiving para permanecer na nuvem. A segunda seria pelo Enterprise Agreement. A mailbox também está localizada on-premise, mesma coisa, só que você tem Enterprise Call. E o terceiro como adição, que você tem um Exchange Online Archiving para Exchange Online, uma adição para uma mailbox on cloud quando temos planos Kiosk ou Plan 1. Nessa forma, você não precisa de um servidor on-premise, só o licenciamento. E eu queria colocar até um adendo aqui. Se você tem um Exchange Online Archiving para Exchange Online, se você tem um plano E3, você não precisa da licença, você só habilita o serviço, que eu também vou mostrar no demo. Aqui o requisito naquele ambiente hybrid que eu falei, a mailbox principal deve existir um ambiente Exchange 2010 Service Pack 2 superior, ou 2013, ou seja, você tem Service Pack 1 ou inferior, 2007 ou 2003, se você ainda tem 2003, você não consegue usar essa feature. Se você tem um ambiente híbrido e você quer habilitar o Exchange Online Archiving na nuvem, você precisa de uma licença atribuída a este usuário. E uma mailbox de tipo archive pode ser usada para armazenar informações de um usuário somente. Ou seja, você não vai fazer isso para um usuário que você tem um ambiente compartilhado e você quer adicionar informação de diferentes usuários para essa única mailbox. Não é para isso que serve a solução. Ou seja, não é possível você combinar dados de diferentes usuários no mesmo archive. Usar um archive para diferentes múltiplos usuários. Aqui as versões suportadas do Outlook, né, de client. Você vê que 2010 para cima, todas as características de Exchange Online Archiving. 2010 é suportado com algumas atualizações. A gente vai compartilhar a apresentação depois para vocês. Então, tem uma atualização de outubro de 2013, que é o Cumulative Update de 2012, e tem os Cumulative Updates do 2010 e 2007 também. Ou seja, você tem que ter o seu Outlook 2007 sempre atualizado com a última versão, e você, como usuário final, você não consegue alterar a política de retenção. Ou seja, é a responsabilidade do administrador, você não consegue customizar isso. O que o administrador coloca no que vai ser de política de retenção atribuída à sua mailbox é o que vai ficar no final. Como usuário final, se você tivesse Outlook 2010 ou 2013, ou você simplesmente loga no Outlook Web App do A15, que seria como se fosse do 2013, você conseguiria mudar isso. Mas para 2007, não. Porém, você tem o archiving lá, você consegue simplesmente mover as mensagens e ter o que o administrador coloca para você, o que ele entende que é o melhor. Versões 2003 para Mac, Entourage, IMAP, POP e Exchange Active Sync não é suportado. Lembra que eu falei do Outlook 2007 para funcionar? Também é uma das coisas que a gente fala que tem muito caso que cai no time de suporte. É quando você fala que você tem o Office Professional 2007, o Outlook 2007, mas você não consegue ver o tab de archive. Porque a versão suportada do Outlook 2007 é a Professional Plus, ou as baixadas diretamente do portal. Então, muito usuário final
abre uma reclamação com o administrador, eles abrem um ticket com a gente vê que você que não está usando a versão Office Professional Plus 2007. Ali do lado direito você consegue ver que com a versão 2007 Outlook Pro Plus eu consigo ver o archive. E as versões 2010 e 2013 necessitam também de Pro Plus para que você utilize a feature de archiving. Ou seja, a versão que você tem que ter é a Pro Plus. Se não for a Pro Plus ou a baixada do portal, você não vai conseguir ver essa função. Aliás, no final da apresentação, se a gente tiver bastante tempo ainda, porque eu geralmente falo bastante, o Jesus consegue mostrar, ele tem um lab com Outlook 2007, 2010 e 2013, como habilitar. Quer dizer, desculpa, como o usuário final vê o Enterprise Archive. Então, eu vou fazer uma demo agora de habilitar o Exchange Online Archiving para uma mailbox no ambiente 2010 e 2013. Aqui é meu ambiente 2010. Você vê aqui as mailboxes, deixa eu clicar aqui. Elas já estão criadas na minha organização. Então eu já tenho aqui no Exchange Management Console. Eu já tenho um ambiente híbrido aqui. Eu já tinha configurado tudo. Lógico que você precisa do ambiente híbrido funcionando 100% para que você habilite essa função, porque lembra que o Exchange Online Archive vai ficar na cloud, ou seja, você tem que ter uma integração entre Exchange On-Prem e On-Cloud. E você vê aqui, por exemplo, que esse ícone aqui, esse Caio César 1, é diferente desse 2. Porque esse cara aqui eu já habilitei um Exchange Online Archiving e esse aqui não. Você vê que o ícone dele é diferente entre diferentes objetos aqui. Para habilitar Archiving é uma coisa muito simples, você pode clicar em cima da mailbox aqui no Recipient Configuration e selecionar Enable Archiving, ou você vem com o botão direito, simplesmente Enable Archive. No 2010 ele vai falar, ou você quer criar um Local Archive, ou no meu caso um Remote Hosted Archive. Clicando em Browse aqui, ele vai achar o Target Delivered Domain True, vai achar o domínio Cloud que eu tenho aqui. Quando eu selecionar OK, ele pede, o que ele faz aqui? Ele faz uma atualização falando que essa mailbox agora terá archive na nuvem. O que eu preciso num ambiente híbrido e num ambiente que existe coexistência é basicamente eu estou atualizando um objeto e para isso eu tenho que atualizar pelo DIRSync, já que o objeto não existe somente aqui, mas na cloud também. Você vê que o iconezinho dele já mudou. Vou forçar aqui o sync, acho que todo mundo conhece esse comando, Start Online Coexistence Sync. Progress. Guardar um tempinho. Date 1. Cai 3. Vamos ver se é isso que eu estou. Existe um atributo que é o MS Exchange Archive Name. Deixa eu ver. Não. Close. Oito 26, 826. Oito 27. Em progress ainda. Vamos ver se ele já atualizou na nuvem. Mas ele tem um tempo de latência para habilitar o archiving também, mas... Deixa eu fazer a mesma coisa para um usuário 2. Enable Archive, Remote Hosted Archive. Aí ele vai ter mais dado para processar também. Deixa ele atualizando, ou seja, o administrador habilitou o archive no Exchange Management Console. Eu tenho um ambiente híbrido funcionando. Faço sincronização do DIRSync. O DIRSync vai atualizar a propriedade do Microsoft Exchange Archive.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ou se ele vai demorar. Às vezes demora um pouco. Type value, não está aqui ainda. Isso aqui é o audit no archive. Eu posso deixar ele aqui atualizando enquanto isso e só aguardo. E qual que seria o próximo passo depois que o dirsync atualiza a função, a propriedade do objeto de archive? Como eu falei, como você tem um ambiente híbrido e a mailbox primária está no Exchange On-Prem e você está habilitando o Exchange Online, você precisa atribuir a licença para esse usuário. Então, deixa eu logar no portal. Claro, deixa eu jogar essa tela aqui para todo mundo ver. Então, logando no portal, o último passo para habilitar o archiving seria atribuir a licença para esse usuário, que seria o KC2 ou 3. KC2 sincronizado com o Active Directory. KC3 foi o primeiro que eu criei aqui. Eu habilito o arquivamento do Exchange Online para Exchange Server. Tenho 13 licenças ainda das 25. É do Brasil. E após isso, o usuário tem a função de archive. No final da apresentação, a gente vai mostrar a visão do, se a gente tiver tempo, eu ainda vou mostrar a visão do usuário final, como que ele vê o archive. Para o ambiente 2013, seria basicamente a mesma coisa, só que como muda aqui o Exchange Admin Center para o Exchange Management Console, eu tenho aqui um usuário On-Prem 2013, deixa eu selecionar algum que esteja aqui. Esse Caio 13 aqui. A função de archiving para habilitar está aqui do lado. Eu clico em Enable. Cloud-based. E aqui ele já está falando. O seu ambiente da cloud é esse. Dou um OK. Exchange vai falar para o meu Active Directory, vai falar que o usuário administrador atualizou propriedades do objeto, que seriam a de Exchange Archiving, que vai ser sincronizado com a nuvem. Vamos ver se nesse ele já foi. Ainda não esse aqui. Tem um outro em progress, vamos ver. Ele às vezes demora um pouco para atualizar a propriedade mesmo. Mas deixa eu ver se no outro lab já atualizou, senão a gente foca no final. Deixa eu ver. Ainda não, às vezes ele demora um pouco para fazer o delta. Porém, assim que ele atualiza a propriedade de MS Exchange Archive, que ele fala para a nuvem que esse objeto agora ele tem archive, eu tenho que ir na nuvem. Esse aqui é o 13, ele mesmo, 2013, sincronizado com o Active Directory. Clico nele e atribuo a licença. O que muitos usuários criam o chamado para o time da Microsoft é: habilitei o archive, mas o usuário não vê o archive. Por quê? Porque você tem que habilitar, caso ele seja um ambiente híbrido, sua mailbox primária está no Exchange On-Prem, você tem que habilitar o arquivamento, a licença de arquivamento do Exchange Online. Brasil. Então, lembrando, eu habilitei no Exchange Management Console, ele vai atualizar, depois de um tempo, o dirsync vai atualizar a propriedade do objeto com a nuvem e você habilita a licença. O que acontece com as mailboxes na cloud? Isso aqui é um caso que todo dia a gente tem pelo menos um casinho assim. Eu tenho uma mailbox que ela está em Exchange Online, que é um plano E3, mas eu não consigo habilitar o archiving dela. Porque ele fica aqui, eu seleciono a licença, a opção e ele dá esse erro. Por exemplo, deixa eu procurar, eu acredito que esse Cloud 1 ele seja um Enterprise 3. Ou seja, ele tem E3, eu tento habilitar archiving,
ele fala que eu não posso atribuir licença quando tem esse serviço em conflito. Por quê? Porque o E3 já tem archiving. Se você quiser habilitar o archiving para esse usuário, você simplesmente habilita. Você não precisa linkar nenhuma licença com ele, porque é um Exchange E3 e a mailbox dele já está na nuvem. Ou seja, não é que nem aquele outro ambiente onde eu tinha um mailbox primário on-premise e eu ia habilitar a licença na nuvem. O archiving na nuvem. Ou seja, E3 você não precisa de licença porque o E3 já tem archiving. Então, o que seria o In-Place Archive? É aquilo que eu falei. Você tem a mailbox na nuvem e você quer habilitar o archive na nuvem também. Ou seja, é como se fosse uma mailbox adicional, uma segunda mailbox para o usuário. Ele tem um armazenamento alternativo para guardar o histórico de mensagem. O meu usuário mesmo na cloud ele tem isso. Eu tenho um usuário que ele tem 2 anos de cloud e 1 ano de mensagem. Eu criei uma tag que depois de 1 ano a mensagem é movida para aquele personal archive, que nada mais é do que um archive, uma mailbox secundária que aquele usuário vai ter no perfil dele. Você consegue acessar por Outlook e OA e você pode navegar, o usuário final pode navegar pelo archive pessoal, transferir e copiar mensagens entre mailboxes ou archive, ou mudar uma mensagem que está no archive para mailbox primária e vice-versa. A demo do In-Place Archive é muito simples. Deixa eu voltar aqui para... Agora eu vou na administração. Deixa eu... Office 365 para mostrar para vocês a licença do usuário que eu vou mexer. Cadê usuários e grupos? Cloud 3. Esse aqui está 100% Cloud. Se eu clico nele aqui, ele não precisa, lembra, da licença do Exchange Online Archiving, que ele já é E3. Administrar o Exchange. Cloud E3. Tem uma opção aqui no lado direito. Arquivo, isso aqui é a tradução, né? Arquivo morto in loco, é In-Place Archiving. Está desabilitado. Peço para ele habilitar, que nada mais seria do que isso uma segunda mailbox que esse usuário vai conseguir ver na cloud. Se eu exibir detalhes aqui, você consegue ver. Ele é E3, lembra que eu falei do E3? Cota 100 GB, o Warner vai ser 90. Se você quer que isso aqui aumente, você pode abrir um caso com a Microsoft, a gente consegue colocar isso aqui ilimitado por causa da licença que ele tem, que é o E3. Isso aqui, cancelar. Agora com o Cloud 3, entrando no portal, aí está. Arquivo morto in loco. 100 GB aqui para eu usar como esse Cloud 3. Nesse arquivo morto. Simples de habilitar e é uma segunda mailbox que o plano E3 tem de graça sem precisar de nenhuma outra licença. Se você é Kaios, que é o plano inferior ao E3, você consegue atribuir, simplesmente atribuindo a licença da Exchange Online Archiving e habilitando. O que são as políticas de retenção ou archive? Nada mais é do que uma administração do que você tem do Message Records Management, onde você consegue administrar o tempo do correio eletrônico e reduzir risco legal associado ao serviço de e-mail. Por exemplo, eu quero que aquele e-mail fique em archive depois de 2, 3 anos. Ou seja, ele é feito por Retention Tags e Retention Policy, que eu vou mostrar no Lab como que a gente faz isso. Você consegue configurar a retenção para guardar mensagem de correio eletrônico e voice também. Você consegue fazer isso. A Retention Tag e a Retention Policy elas trabalham com tempo. Depois que alcançam um limite X, que é especificado pelo administrador,
ou pelo o usuário final, se ele tem um Outlook 2010, 2013 e essa política existe, ele consegue alterar o tempo de mensagem, que essa mensagem pode ser ou excluída ou arquivada. Ou seja, quando a mensagem alcança aquele limite que você tem na política de configuração, ela vai ser excluída ou movida para a caixa de arquivo do usuário. Essas são as pré-determinadas que você tem lá no portal. Ou seja, mover para archive após 2 anos. Ela default policy, dias 730 dias, ela move para archive. Então, 1 ano, a mesma coisa. 365, move para archive. 5 anos, 1825. Nunca mover para archive e mover itens recuperáveis para archive por 14 dias, que é o que a maioria dos administradores fazem, porque se ela está no recovered items depois de 14 dias, o normal seria para ela sumir lá, ela ser purged. Alguns administradores usam isso para ficar depois de 14 dias para o archive, que é uma boa ideia também. As de retenção pré-determinadas, 1 semana, ela exclui e permite recuperação. 1 mês, mesma coisa para 30 dias. 6 meses, 180 dias, exclui e permite recuperação. 1 ano, mesma coisa para 365 dias. 1825 para 5 anos. Ou nunca excluir, que ela não faz a exclusão. Aqui de novo, esse aqui não é administrador. Deixa eu sair com ele. Deixa eu fechar aqui. Legal. Aqui eu tenho o meu administrador. Retention tag, que ele traduz como marcas de retenção. Deve ter algumas, porque a gente fez bastante essa apresentação, esse lab. Tem bastante aqui, eu vou criar padrão, toda a caixa de correio, toda inbox. Então vou colocar aqui Caio, Academy. Mover para arquivo morto. Tudo que tiver na caixa de correio. Quando ele atinge 365 dias, não, vou colocar 300 dias. 300 dias, move to archive. Salvar. Isso é uma tag. Legal que eu coloquei Kai Academy, mas nada que possa identificar o que ela faz no subject, né? Agora eu vou criar uma tag para uma pasta. Que pasta que eu vou colocar? Deixa eu pensar em alguma aqui. Para lixo eletrônico. Junk. Delete 10 days. Então, excluir permanentemente, sem recuperação nenhuma, quando tiver 10 dias no lixo eletrônico. Então, 10 dias purge junk. Então, essa tag, segunda tag. Lembra, eu só estou criando tags, eu não estou criando política ainda. Agora, para IOC Academy, para itens e pastas, é pessoal, que o usuário consegue atribuir ou não. Pessoal, 20 dias. 20 dias. É meio... Vou colocar 200. 20 dias é pouca coisa. Esse aqui é o que a gente vai fazer pelo pessoal, ou seja, o usuário final ele consegue atribuir isso. No Retention Policy, eu consigo criar uma política com as tags que eu tinha criado anteriormente. Caio, Academy, Policy. Aqui eu vou adicionar. Ele não só vai me mostrar aquelas lá, mas vai mostrar todas as que eu tiver. Então eu posso até adicionar mais. Eu quero adicionar as que eu criei. E, por exemplo, 5 anos delete pessoal. Excluir recuperável temporariamente depois daqueles 14 dias do período de retenção. Eu vou colocar também, se o usuário final quiser também colocar.
salvar. Caio Academy Policy. Ela está criada aqui e se eu quiser colocar para uma mailbox específica, por exemplo, a Cloud One, não está em retenção, eu vou editar as propriedades dela. Recursos da caixa de correio. Política de retenção, eu vou mudar para a que eu criei, Caio Academy Policy. Salve, ela está aplicada para o Cloud One. Agora, acho que a gente tem até uns 10 minutos antes de abrir para dúvidas, para o Jesus mostrar como que o usuário final vê o archiving. Primeiro, Jesus, você consegue me ouvir? Sim. Ok. Eu vou fazer o stop sharing. O Jesus vai mostrar para a gente como é que funciona para um usuário que possui o Outlook 2007, para ele como é que ele enxerga o Enterprise, o Archive. Eu já estou vendo a tela dele, vocês conseguem ver a tela dele já? Rodolfo consegue ver a tela do Jesus? Sim, já consigo. Ok. Já consigo. Ok. Então, o primeiro no adicionar ou remover programas, o Jesus consegue mostrar para a gente que o Outlook ele já está numa versão, o 2007 ele já está numa versão que é o Pro Plus. Então, ou seja, a gente consegue ver o archive do usuário Cloud One. Tá vendo? Esse é o Pro Plus, está atualizado. Lá no archive do Cloud One, ele consegue ver o archive que a gente tem criado, porém ele não tem aquela opção de mudar pessoal como se ele tivesse no 2010. Ele consegue mover e-mails que ele tem na inbox para o archive. No 2010, você consegue ver que ele tem aquele assign policy que não tem no 2007, que você consegue mover e-mails usando as policies que já tem. No 2007 isso não existe. Porém, você tem um archive na mailbox. Se criar regra, não existe essa opção. No 2010 ela está lá como assign policy, você simplesmente clica no botão direito, assign policy e coloca o que o administrador deixou predeterminado para esse usuário, que é o folder policy, que é o padrão, ou você coloca o policy que existe 1 dia, 20 dias, 3 meses, que são aquelas predeterminadas que a gente falou. No 2013, mesma coisa que 2010, você consegue ver o Archive Policies daí, ou clicando no botão direito, Assign Policy, mesma coisa. Se você clicar no botão direito nas propriedades de caixa do usuário, Policy, você vê a Folder Policy que ele está usando. Que nesse caso seria 3 meses. Depois de um tempo de réplica, ele atribuiria aquela que eu criei lá atrás, que eu criei no portal para ele. Você consegue também clicar em Add or Remove Retention Policies. Se você ver ali em cima no link, lá em cima, ele deixa ele primeiro autenticar. Esse ambiente tem Single Sign-On. Você vê que ele está jogando ali Outlook.office365.com, Exchange Control Panel, que está na nuvem. Ou seja, não é algo que ele joga para o ambiente on-prem, e você consegue atribuir o que você quiser aí para aquilo pré-determinado para a sua mailbox. Por exemplo, eu criei essa policy, você consegue adicionar, salvar. Ele atribuiu o Caio Academy personal, 200 dias, retention period de 6 meses, after message received, hold for 6 months, e depois de um tempo de réplica, demora um pouquinho, alguns minutos, vamos ver se ele já, na propriedades, ele aparece aí, 6 months, aí.
no 2010. Ela já está atribuída na mailbox, ou seja, independente da versão de Outlook que você utilizar, ela já vai estar na feature da mailbox. Deixa eu ver aqui. Da opção do usuário é isso. Ele vai reabrir o perfil, Cloud One. Ver se deu tempo de réplica, ele vai ver as propriedades da inbox novamente. Está lá 6 months. É isso aí. No 2007, lembra quando a gente falou 2007, você não consegue... Se quiser ir para o 2007, Jesus, para mostrar de novo aqui. Ah, tá. Sim, na Account Settings... Na Account Settings é uma boa ideia. No Data Files, você vê que esse arquivo que ele está usando, esse OST, é só porque esse profile está em Cache Mode. A gente tem um archive ali de 100 GB para esse Cloud One e ele não usa nada local da sua máquina. Ou seja, eu já tenho uma Enterprise Tree, não preciso comprar uma licença de Exchange Online Archive, habilitei para o Cloud One e simplesmente tenho 100 GB a mais de archive sem nada local. Vai ser armazenado na nuvem, que eu simplesmente preciso habilitar para utilizar. De novo, no 2007 você não tem aquela opção de pessoal, você clicar em Assign Policy Property, você vê que você não tem essa opção. Porém, você tem um archive, você pode mover manualmente as mensagens ou seguir aquilo que seu administrador colocou by default para você. Vê que ele moveu a mensagem da inbox para lá e ela vai ficar lá, vai usar a mesma cota que é 100 GB que você tem. Ou seja, é uma boa ideia sim você atualizar as versões de Outlook para 2010 ou 2013, caso você tenha um ambiente com Exchange Online Archiving. Muito obrigado, viu, Jesus, pelo help aí nos clients. Agora eu vou só voltar para a apresentação. I stop the sharing now. Ok. Minha tela já apareceu aqui. E a gente vai abrir para dúvidas. Ah, era só esse slide? Só dúvidas, então. Se vocês quiserem escrever aí, a gente vai respondendo. Eu, Rodolfo e o Jesus, no que for de dúvidas. O mais importante é ressaltar que a gente sabe que tinha mais gente aí na sessão, mais cedo, de manhãzinha. E a gente, como essa sessão está sendo gravada, a gente vai disponibilizar para quem não tinha esse horário para vir agora na sessão do meio-dia, que foi mais um desencontro, porque a gente ia agendar a sessão de 10 da manhã CST, que é o tempo lá dos Estados Unidos, só que a gente acabou confundindo e seria às 10 da manhã do tempo do Brasil ou 10 da manhã de CST, mas era 10 da manhã da CST, que é meio-dia do Brasil. Alguém tem alguma dúvida? Quer escrever alguma coisa? Felipe. Não. Começou meio-dia. É que como a gente mandou um invite das 10 a.m. CST, tem gente que entrou entrou no horário das 10 da manhã, mas não teve nada das 10 da manhã não. Teremos esse slide para consulta? Sim, claro. A gente vai mandar junto com a gravação, eu vou mandar a apresentação, vocês podem usar, não tem problema nenhum. A gente que criou aqui, vocês podem mudar, apresentar para os seus clientes, não tem problema nenhum.
Sim, com certeza. Como a gente falou, o principal que cai aqui de problema dos parceiros e clientes é, é a questão de licenciamento. É a questão daquele usuário final que ele quer o Exchange Online Archiving e ele tem um E3 e quando clica no Exchange Online Archiving para habilitar, aquela opção aparece ali para o usuário, para o administrador que ele não pode habilitar e ele acaba abrindo chamada, mas não precisa. O Exchange Online Archiving já tem na função de E3. É uma coisa que o pessoal de vendas fala bastante também para os parceiros, para os clientes, se você quer a opção de Exchange Online Archiving e o seu ambiente é 100% cloud, a melhor opção é você já ter um plano E3 que já vem com outras features e você já habilita o Exchange Online Archiving simplesmente por acessar o portal e habilitar, você já vai ter 100 GB a mais de data para aquele usuário. Unlimited, assim, se você ultrapassar aqueles 100 GB, você chegar nos 91 GB, 90 GB e 10 MB, o usuário vai receber um warning, o administrador pode abrir um chamado com a gente deixa unlimited, ou seja, pode usar 200, 300 GB de caixa que ele vai ter sem problema nenhum, se ele for E3. Ou se ele for um KS Plan 2, você simplesmente compra a licença de archiving e habilita para aquele usuário. Porém, se você já tem E3, já é o melhor. A opção de Exchange Online Archiving que eu vejo em muitas empresas, que elas estão migrando de ferramentas de terceiro para o Exchange Online Archiving, como com ambiente on-prem, mailbox on-prem, e ela compra a licença de Exchange Online Archiving, cria um ambiente híbrido e habilita o Exchange Online Archiving. Por quê? Ela vai ter muito data e o storage é muito caro. Se for eu comprar um storage hoje para um data center, para uma empresa, é algo muito caro. Então, às vezes, vale muito mais a pena você comprar o licenciamento do Exchange Online Archiving, mesmo se o ambiente for on-prem, você cria a configuração híbrida e cria, só faz que a gente fez aqui, que é habilitar no Exchange Management Console, habilitar no Exchange Admin Center, no ambiente on-prem, e linkar a licença lá na cloud e pronto. Sim, fala de outra apresentação do dia 4 do 11, não fala horário. A gente vai mandar ainda mais informação do horário, mas provavelmente esse mesmo horário, meio-dia. É o Outlook Web App com a função de Offline Mode, é muito interessante, porque ela vem habilitada no perfil do Office 365, então mostra como que você pode melhorar isso, como que o usuário final pode usar isso. Eu acho muito interessante, às vezes a pessoa está viajando, ela está eu já fiz isso muito, eu estava longe, não tinha conectividade, não tinha nada, eu trabalhava tudo no Outlook Web App, quando eu chegava numa conexão, eu simplesmente conectava e esperava tudo aquilo que eu tinha trabalhado, tudo aquilo que eu tinha feito para mandar os e-mails para o pessoal. Podemos considerar o Archive Online como um substituto do PST? Sim, eu diria que o PST hoje, se você tem a opção de usar o Archive, não use o PST, porque o Archive é uma solução integrada, uma solução mais profissional, e como eu disse, o PST ele pode chegar numa hora onde ele pode corromper, por exemplo, o PST de 50 GB de tamanho. Então sempre é aquele negócio de você usar um PST e o PST acabar corrompendo, como é que o usuário final vai fazer para acessar aquilo lá? Porque como é que você pode usar aquelas ferramentas de PST Scan, o PST, tentar retornar esse arquivo PST. Eu já vi muita empresa que tinha um arquivo PST, que tinha aquela informação muito valiosa, o PST corrompeu e não tinha o que fazer com o arquivo PST e você perde o e-mail. Então, o Exchange Online Archive não. O Exchange Online Archive é uma solução que você tem integração, você tem redundância. Então, eu diria que é um substituto muito superior ao arquivo local. No caso, o usuário que tem o Archive configurado for desligado da empresa e a licença da Mailbox for retirada, o Archive não fica para consulta como PST para outros usuários, por exemplo. Lembra quando você retira a licença de um usuário, você está também retirando a Mailbox dele. Ou seja, a melhor opção, que você tem um usuário que foi desligado da empresa, o que eu vejo outras empresas fazerem também, é você bloquear ele, porém não tirar a licença ainda, porque se você tira a licença, você está removendo a Mailbox do usuário. Ou seja, você pode muito bem abrir esse perfil, você abre o perfil desse usuário e você exporta as mensagens, caso você precise como consulta. Lógico que se você fizer isso, você precisa ter um termo com o usuário de que ele está ciente que o e-mail é uma solução empresarial e que outras pessoas podem acessar aquela informação. Vocês vão fazer alguma apresentação sobre personalização do SharePoint Online? Olha, é uma coisa muito interessante fazer de SharePoint Online. Eu não trabalho com SharePoint Online, mas no nosso time a gente tem líder de suporte técnico de SharePoint Online, eu vou trazer para eles.
Tem também pessoa de SharePoint Online, pessoal tem um time inteiro agora que a gente trouxe para nossa equipe de SharePoint Online. Eu acho muito interessante trazer também. You can create a backup export to a PST in case this user... Exatamente, uma outra opção. Por exemplo, você cria um perfil do Outlook, você cria um backup, ou seja, você exporta para o PST, caso o usuário saiu da empresa, se você quer guardar aquela informação. E aí depois que você exporta para PST, você também pode importar para uma outra mailbox ou para um outro archive e sincronizar com a nuvem, para você não ficar aquele pendente daquele arquivo PST. Mas é uma excelente opção que o Jesus colocou. É possível utilizar archiving online para empresas que têm Exchange 2010 on-premise? Sim. Você precisa de um Service Pack 2 ou superior e você precisa ter um ambiente híbrido. Porque o archiving online nada mais é do que uma... eu sempre falo do Office 365 como um ambiente cross-premise, só que o premise do outro lado é a nuvem, é a Microsoft. Ou seja, você tem vamos supor que eu tenho um 2010, Service Pack 3 ou Service Pack 2 com o último Cumulative Update, e eu quero um Exchange Online Archiving para 10 usuários. Ou seja, eu quero 100 GB de espaço lá, eu quero tantos GB de espaço lá. O que eu posso fazer é simplesmente abrir um tenant, uma subscrição do Office 365, validar o meu domínio, faço a configuração híbrida, e compro as licenças para esses usuários. Aqueles 10 usuários a gente vai. O Management Console, depois que a gente tiver a configuração híbrida, você vai habilitar para aquela mailbox, ela vai saber que ela vai atualizar o nosso Active Directory, que vai ter o DIRSYNC, que vai atualizar a propriedade do objeto para a nuvem, e você vai atribuir a licença para esse objeto. E aí, ele acessando o Outlook, acessando o OA, ele vai ter lá aquele archive lá, que vai ser muito espaço por um custo muito baixo. Litigation Hold também pode ser utilizado quando haja remoção de licença. Exatamente, Rodolfo falou certinho. Mais 3 minutos, pessoal. Pode mandar bastante pergunta aí que... Litigation Hold. Pode comprar só licença de archiving? Sim, quando você tem o ambiente híbrido, como a mailbox está no on-prem, você não precisa de licença para mailbox. Por exemplo, que nem tinha lá o i3, ou como você tinha você já tem a mailbox on-prem, você não precisa de licença para ela. Agora você pode só comprar a licença do archiving. Ou seja, só vai usar essa licença. Litigation Hold, eu acho que o Rodolfo está falando de colocar uma... Se quiser falar, Rodolfo, mas eu acho que você está falando de colocar um tempo X, if the user litigation anyway... Sim, isso eu mencionei no caso de que quando uma licença for removida de um usuário e ele estiver usando esse archive, se ele já tiver o Litigation Hold habilitado também anteriormente, ele ainda continuará retendo os itens, mesmo depois da eliminação da licença, entendeu? No caso, uma das formas de backup eu queria mencionar. Sim, é uma ideia, porque é o seguinte, quando você remove a licença, você remove a mailbox. Só que se você tem litigation hold, ele está retendo essa informação. Mas a informação, exatamente, a informação vai estar lá, só que você não consegue acessar por Outlook ou OBA. Mas você pode exportar ela e segurar essa informação para outros usuários, caso você precise futuramente. Exato. Tem os defaults lá, acho que é configurável, né, Rodolfo? Você consegue deixar o limited. Deixa eu ver aqui. Sim, o litigation hold seria ilimitado. Sim. Limitado até o próximo update, e aí as próximas alterações e tudo, mas sim. Tem mais 1 minuto, pessoal. É legal, tem bastante empresa que usa o litigation hold também. Porque às vezes você remove o usuário, se você não tem isso, você remove a mailbox, você faz um purge na mailbox. Se você não tem o backup, você não tem o... a gente pode, exatamente, eu acho uma boa ideia também, viu, Jesus? A gente pode criar uma sessão de litigation hold e apresentar. Porque tem muito, como é que eu diria, tem muita importância também o litigation hold, mas o pessoal acaba às vezes confundindo o litigation hold com o próprio archiving. A gente pode marcar depois da de dezembro, a gente pode fazer sim. Litigation hold e SharePoint. Sim, acho que junto com o recording, quem que está gravando? É você ou o Rodolfo?
Sim, eu tô gravando. Sim, sim. Felipe Moreno, Jesus e Rodolfo. Sim. Exatamente. A gente vai marcar aqui para falar como que a gente pode fazer uma sessão de litigation hold e SharePoint Online também, que teve um feedback lá em cima. E pessoal, ó, muito obrigado por entrar na sessão. Desculpa essa confusão do horário. Quem entrou às 10 e não pôde ver a sessão, a gente vai gravar e vai disponibilizar. E se for necessário entregar de novo, a gente entrega, não tem problema. Tá? E, muito obrigado aí, pessoal, pelas dúvidas e tal. E qualquer coisa, a gente conversa na próxima sessão aí, mês que vem, de Outlook Web App Offline. Obrigado, Hélio. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.